Então, boa tarde a todos. Estou muito feliz hoje pelo evento que decorreu aqui, na minha escola, naquela que eu quero que seja a vossa escola. E estou também muito feliz por estar a moderar esta sessão de encerramento, que vai ser esta conferência preferida pelo Sr. Professor António Correia de Campos, que foi nosso presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu entre 2017 e 2021, pessoa com quem trabalhei durante esses 4 anos, que foi um mandato de vice-presidente, e pessoa com a qual aprendi muito, nomeadamente na área da gestão de pessoas, que é uma área muito difícil. Então, Sr. Professor António Correia de Campos, muito obrigada por estar aqui mais uma vez na nossa escola. Nasceu em Torredeita, Viseu, é reconhecido administrador hospitalar, académico, político e governante português que desde sempre se destacou no setor da saúde. Reconhecido professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, trabalhou na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e no Banco Mundial. A sua carreira ganhou maior visibilidade nacional e notoriedade internacional quando iniciou funções como Ministro da Saúde do 14º e 17º Governos Constitucionais. Dentre outras iniciativas, iniciou a reforma dos cuidados de saúde primários e a criação da rede de cuidados continuados. Presidiu também ao Conselho Económico e Social. O professor António Correia de Campos é, pois, uma personalidade incontornável. Apresentar um currículo em três parágrafos de uma pessoa deste gabarito é realmente muito complicado. Desenvolveu um trabalho de mérito na área da saúde, não só a nível nacional, mas também internacional, que se destaca também enquanto autor de vários livros. Ainda recentemente tivemos o prazer de ouvir a apresentação de mais um. Vários artigos na área da administração, economia e política da saúde, equidade, reforma de segurança social, entre outros. Senhor professor, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Boa tarde. A coisa pior do mundo é ser ex de qualquer coisa. Ex-ministro da Saúde, eu odeio que me chamem ex-ministro da Saúde. Antigo ministro da Saúde é o que eu sou, quer dizer, porque o ex é o imediatamente antecessor. Os ingleses dizem former minister, os franceses dizem ancien ministre, que são formas muito mais educadas e delicadas de designar as pessoas. De maneira que peço desculpa, mas não podia deixar de ser completamente franco e de dizer que não gosto nada de ser ex de coisa nenhuma, muito menos de Ministro da Saúde. Bom, minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu acho que esta sessão é uma sessão, foi um dia muito interessante, muito rico. Eu, infelizmente, não pude participar em todas as sessões, ou estar presente em todas as sessões, mas fiquei muito impressionado, desde logo, ainda estou, desde já, impressionado com a presença dos resistentes. Eu estou habituado a falar sobre política de saúde para militantes do meu partido e, normalmente, as audiências nunca têm mais de 20 pessoas. Já fiz campanhas eleitorais para a presidência do Dr. Mário Soares com 7, 9, 12. Eram aquelas onde os discursos eram melhores, garanto-vos. Mas, portanto, fico muito satisfeito por ter uma sala ainda composta e sobretudo, pela forma como este encontro foi organizado. O que mais me agrada neste encontro é que ele, já foi isso aqui salientado, ele vem da comunidade, não vem dos serviços, não há nenhuma orientação superior para fazer estes encontros, veio da comunidade diretamente e as pessoas juntaram-se com o seu passado, com as suas angústias, com as suas dúvidas, com as suas esperanças e juntaram-se de uma forma crítica e muito simpática, muito relaxada, muito objetiva, muito condensada também, porque há tanta matéria que foi hoje aqui condensada, que é um fantástico repositório de ensinamentos. Bom, a segunda nota que eu queria salientar é a articulação com o Instituto Politécnico de Viseu e com o município. É muitíssimo importante que a comunidade se recorra às suas universidades ou politécnicos, ou University Polytechnic University, não é?
Bom, agora nós gostamos dos inglesismos e, portanto, mudámos tudo, as faculdades de Economia e de Saúde Pública e de Medicina. Não, a da Saúde Pública acho que ainda não é, ainda é clássica. Bom, ainda é portuguesa, quer dizer, já não fala inglês. Bom, mas, de qualquer forma, eu também sei bem que isso é um sinal dos tempos e que é um sinal, porventura, necessário, porque o inglês é uma língua franca e, portanto, nós queremos internacionalizar-nos. Essa uma forma importantíssima. Ontem estive na universidade onde presido ao Conselho de Curadores, a Universidade de Aveiro, e fiquei impressionado com o facto de 15% dos alunos já serem estrangeiros. 15%. E aqui no nosso Politécnico deve haver também uma elevadíssima percentagem de alunos, e, portanto, isso é fantástico. Acho que é uma prova, e não julguem que são. Bom, não entro nos pormenores sobre a origem da nacionalidade, porque isso levava-nos muito longe e é um caminho perigoso. Bom, segunda nota, o apoio do município. Não é por acaso que nós contamos aqui com o apoio do município, e não é por acaso que a Assembleia Municipal é presidida por um antigo aluno da nossa escola, o Tom Mota Faria, que por acaso resistiu até a esta hora, e ali está, e isso certamente foi importante. E o facto de o município se interessar pela saúde, e eu recebi as críticas da senhora vereadora esta manhã, e percebo-as muito bem, as críticas de que os municípios querem colaborar com a saúde, com os serviços centrais da saúde, mas não apenas na manutenção das instalações e equipamentos. Eu, se fosse Presidente da Câmara, também não aceitava isso. Eu, se fosse Presidente da Câmara, aceitava uma colaboração a sério, na gestão, na administração, e não aceitava agora pagar as reparações, os vidros partidos. Bom, bom, eu também sei que há muitas boas razões para que isso tenha acontecido. Os municípios têm pontos de vista muito diferentes, têm recursos financeiros muito diferentes, têm flexibilidade muito diferente, têm níveis de preparação e de aculturação ao problema da saúde também muito diversos, e, portanto, que é muito difícil encontrar alguma unanimidade nessa matéria. Mas, enfim, deixem este meu referencial para que é apenas o pensar de um homem livre. Tenho uma vinculação partidária, como todos sabem, mas sempre pensei pela minha cabeça e sempre falei, às vezes demais, mas sempre falei de modo próprio. Bom, eu tinha aqui uns largos parágrafos sobre a situação de saúde e como é que nós comparamos com os 27 países da União Europeia. Suponho que toda a gente tem uma noção sobre isso. De uma maneira geral, nós estamos muito bem na esperança de vida e de grande parte dos indicadores, exceto na saúde mental, exceto na saúde oral e na obesidade, e mais alguns pontos. Também vale a pena talvez olhar a os aspectos, porque como vamos falar sobre o sistema de saúde, vale a pena olhar ao ponto dos recursos. No que respeita aos gastos totais em saúde e na parte desses gastos que é suportada por despesa pública, registramos uma situação híbrida. Da comparação de gastos em saúde no PIB, estamos em 8º lugar, tendo à nossa frente apenas a Alemanha, a França, a Suécia, a Áustria, Países Baixos, Bélgica e Espanha. Nos gastos per capita, medidos em paridades de poder de compra, somos o 16º. O mesmo não se passa, todavia, com a parte de financiamento público de tais gastos, isto é, aquilo que o Estado paga de tais gastos, pois os nossos 62% de gasto público no total dos gastos em saúde situam-nos em 22º lugar, apesar de esse baixo valor percentual representar 14% do total dos nossos gastos públicos, situando-nos aí na 13ª posição europeia. Isto é, gastamos muito dos recursos públicos, muita percentagem dos recursos públicos em saúde, mas gastamos ainda muito pouco comparado para cobrir todas as despesas. Isto é, do nosso bolso, temos que cobrir a diferença que vai de 62 para 100. Façam as contas, se quiserem. Portanto, e registramos também um elevado dispêndio antes disso. Revelamos peculiaridades na forma como gastamos este dinheiro, o gasto público. Somos o país europeu com mais elevada percentagem de gastos
no ambulatório, com o ambulatório, onde é visível a tradição das urgências hospitalares, que estão aqui contadas no ambulatório, e o peso relevante da despesa desencadeada por unidades de cuidados de saúde primários. E registramos também um elevado dispêndio em bens médicos, medicamentos e dispositivos médicos consumíveis, cerca de 20% do total da despesa pública em saúde, um quinto do total da despesa pública em saúde, o que nos coloca na 18ª pior posição europeia em paridades de poder de compra. Em compensação, estamos a meio da tabela na despesa com internamento, em 14º lugar, o qual consome 28% dos nossos recursos públicos com a saúde. Bom, quanto à cobertura dos encargos, e isto é extremamente importante, porque isto determina a política e o balanço público-privado no nosso país. No que respeita à cobertura dos encargos com a saúde, a existência em Portugal de um Serviço Nacional de Saúde permite cobrir 83% das necessidades de internamento, 62% da procura de ambulatório, 55% do custo de medicamentos e 23% dos dispositivos terapêuticos, sendo ainda muito baixa e insignificante quase a procura de cuidados dentários, ou a parte de cuidados dentários que é coberta pelo Serviço Nacional de Saúde. A restante procura é coberta basicamente pelas famílias, do seu bolso, e uma parte insignificante, cerca de 4, 5%, por companhias de seguro, ao contrário do que nos querem fazer acreditar. Querem nos dizer que as companhias de seguros registram 31,3% da população coberta por um seguro, mas o total do contributo dos seguros de saúde para a despesa total é 4 ou 5%, entre 4% e 5%. Bom, estamos, pois, na terceira pior posição europeia, com mais elevada percentagem de gastos em saúde cobertos pelas famílias. Segundo dados dos inquéritos às receitas e despesas das famílias, onde é que nós gastamos os recursos? Os nossos recursos pessoais vão a parte menos coberta pelo SNS, ou seja, consultas médicas, sobretudo especialidades, bens médicos, equipamentos e dispositivos clínicos, hospitalização privada e agora, crescentemente, a hospitalização privada e os cuidados continuados. Bom, há certamente necessidades de saúde não satisfeitas. As mais carentes são as relativas à saúde oral, onde ocupamos o segundo pior lugar entre os 27. Nas consultas médicas, cujo acesso tenha sido dificultado ou impedido por razões de distância, de escassez de meios financeiros ou de elevado tempo de espera, ocupamos um lugar intermédio, o 14º. A pandemia agravou visivelmente o acesso. Entre 21 e 22, registrou-se uma redução de cerca de 20% dos contactos, o que nos colocou no 20º pior lugar no ordenamento europeu nesta matéria. Mas todavia, quando nos mobilizamos para causas necessárias e quando conseguimos a adesão da população, como acontece com a prevenção primária executada por vacinação ou exames de rastreio, ou pela prevenção das resistências ao uso inadequado de antimicrobianos, os resultados são normalmente bons. Em 2019, fomos o segundo país europeu com mais elevada percentagem de pessoas com 65 e mais anos vacinada contra a gripe. Na vacinação contra o Covid-19, fomos o país que proporcionalmente mais pessoas vacinou. Ocupamos o 4º lugar em percentagem de mulheres de 50 a 69 anos examinadas por mamografia, o 14º no rastreio do cancro do colo do útero e o 11º no rastreio do cancro coloretal, devido à campanha de prevenção das resistências aos antimicrobianos, o Pepcida. Baixamos ao longo dos anos o volume total de antibióticos prescritos, medido em dose média diária por 1000 habitantes, ocupando em 2019 o 13º lugar. Isto é, não estamos mal nos 27. Se quisermos uma síntese da nossa situação, usar 2 indicadores sintéticos, teremos o perfil do sistema. Na mortalidade por causas evitáveis, aquelas que são evitáveis, preveníveis, com promoção de saúde e prevenção, ocupamos o 11º lugar europeu. Na mortalidade por causas tratáveis, ocupamos o 14º lugar, o que mostra que o SNS tem revelado capacidade para prevenir a doença e promover boa saúde,
mas revela-se mais frágil, um pouco mais frágil, na luta contra a doença declarada. O nosso sistema de tratamento sofre de problemas de financiamento, organização, administração e escassa capacidade de definição de prioridades e de planeamento. Entre os mais preocupantes problemas encontramos a saúde mental, incluindo as doenças de Parkinson, Alzheimer e as demências, a fraca qualidade e a deficiente coordenação na assistência às pessoas idosas. Já de manhã falámos muito sobre a baixa qualidade de vida das pessoas de mais de 65 anos, o excesso de peso, a obesidade, a falta de exercício na idade adulta, o elevado consumo de álcool e tabaco por adultos e o reduzido investimento em saúde oral. Isto é, digamos assim, o panorama consensual com base nos dados da OCDE de 2021. Como é que podemos modernizar como é que se modernizou o SNS? Nos últimos 50 anos, a criação e desenvolvimento do SNS foi sustentada pelo aumento da riqueza nacional e por uma melhor distribuição de rendimento em termos que nos permitiram responder às alterações demográficas, epidemiológicas e tecnológicas, criando condições para resistir a crises financeiras, económicas e pandémicas. Se algum fator se pode identificar como crítico, ele será o envelhecimento da população, que foi entre nós muito mais acelerado do que nos outros países com que nos comparamos. O SNS teve dificuldade em acompanhar de perto esta evolução, por razões várias. A rapidez do envelhecimento, o atraso na identificação de soluções e a compartimentação organizativa da resposta, dividida por pelo menos 2 ministérios, a alteração da estrutura familiar e do papel da mulher na sociedade e o abandono do planeamento, no final do século passado, planeamento da saúde, quando ele se tornava mais essencial. O sistema lutou sempre pela modernização da gestão, mas foi sendo bloqueado por excessos irracionais, demagogia política, crises financeiras, crise pandémica, a excessiva burocracia na execução da despesa e o crescimento privado, mais recente, em detrimento do crescimento público. Precisamos de uma gestão centralizada ou descentralizada? A Constituição fala em gestão descentralizada e participada. Portanto, para mim não há dúvidas. Responsável na lei pela saúde de todos os residentes e na prática único recurso para 75% deles, o SNS tem de se organizar de forma condizente com o país que serve, na sua variedade natural. Todo o país, e não só o litoral, obrigação que não impende sobre o setor privado. O setor privado não tem que se preocupar com a má distribuição da ocupação do território. Toda a população urbana e rural, fixa e flutuante, sazonal e fronteiriça, de forma adequada às regiões e à sua diversidade, no sentido de cada uma delas ser organizada em rede, hierarquizada, técnica e cientificamente autossuficiente. Este é o conceito básico da regionalização em saúde. Ainda esta manhã tivemos a explicação deste conceito no que respeita à saúde pública e à história da saúde pública. O país na saúde foi sempre gerido de forma desconcentrada, mesmo no século XIX, em que a saúde pública se confundia com a polícia sanitária. Foi com a criação de direções de saúde distritais que a saúde pública se organizou, desde Passos Manuel a Ricardo Jorge. Nos hospitais, a regionalização vem da Lei de 2011 de 1945, com a criação das comissões interhospitalares agregadas em 3 zonas hospitalares, Norte, Centro e Sul. Em 71, a reforma de Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, propulsionada por Baltasar Rebelo de Sousa, criou uma rede de cuidados primários assente em centros de saúde distritais e concelhios, que viriam mais tarde a englobar os postos médicos da Previdência Social. Direções de saúde distritais não excluíram órgãos regionais, embora estes só tenham sido criados já nos anos 80. À época do fim do regime autoritário, só a regionalização hospitalar funcionava ativamente, tendo servido de base a tudo o que então se reformava ou se reformou. O ensino médico, os internatos, as construções e os equipamentos, a tutela administrativa e financeira das misericórdias e, mais tarde, dos seus hospitais, oficializados como serviço público, a rede da saúde mental, a rede da luta antituberculosa, da prevenção e tratamento do cancro.
Só depois, em 2007, foram criadas as USFs, a Rede de Cuidados Continuados Integrados, e depois a Rede de Cuidados Paliativos e os agrupamentos de centros de saúde, os ACES. Estes últimos para garantir coordenação clínica aos serviços prestadores de cuidados de saúde primários. Foi então abandonado o modelo distrital, reforçado o regional, o qual agora está posto em causa. O país encontra-se hoje com 4 redes desencontradas e quase sem comunicação entre elas. A rede hospitalar, a rede dos centros de saúde e seus agrupamentos, a rede dos cuidados continuados e a rede dos cuidados paliativos. Fala-se agora na reorganização, e bem, como vimos esta manhã, na reorganização da rede de saúde mental, impulsionada pelo reconhecimento da magnitude do problema. Fora destas redes, mantêm-se e desenvolvem-se, à parte, a rede de entidades residenciais para pessoas idosas, as ERPI, gerida à sede de distrito ainda, propriedade do setor social, dependendo quase inteiramente de financiamento estatal, tutelada por outro ministério, que não é o Ministério da Saúde. Nele, todavia, recortando nele, no Ministério da Saúde, os médicos, os enfermeiros, pagos à tarefa, sem articulação com a rede de centros de saúde e ainda menos com os hospitais públicos. O escasso relacionamento que existe é meramente pessoal, sem base institucional, apesar da fugaz e excelente experiência de ligação espontânea a quando da pandemia do Covid-19. É conhecida a preocupação na gestão combinada de todas estas redes, tendo sido criada uma direção executiva do SNS para as interconectar. Tarefa que não dispensará, a meu ver, o escalão regional, assente em autonomia técnica, científica, organizativa e financeira. Não é só pela razão de proximidade, é pela razão da autonomia técnica, organizativa, científica e financeira. A regionalização é atributo indispensável da organização da saúde em todo o mundo. Não passaremos sem ela. Público e privado. Tenho aqui uma alegoria para vos propor. Café com leite ou água e azeite? A alegoria é adequada ao imperativo constitucional. Segundo a Constituição, os setores privado e social são complementares do SNS. Complementares não significa miscíveis. Cada um terá os seus estabelecimentos, o seu pessoal, as suas redes. Podem e devem colaborar sempre que o entendam útil e, sobretudo, cooperar na promoção do interesse público. Mas não nos iludamos. No Serviço Nacional de Saúde, o interesse público é dominante. No setor privado, ele é secundário. Muitas vezes, até uma barreira ao mercado. No SNS, o lucro não existe, apenas o equilíbrio das contas certas. No privado, e não há mal nenhum nisso, o lucro e o crescimento no mercado são os incentivos propulsores. E não podemos esquecer esta realidade tão simples. Infelizmente, a prolongada timidez ou complacência de governantes ocupados com outras prioridades, a par de algumas cumplicidades, erros governativos e rigidez da gestão pública, tornaram a combinação mais próxima do café com leite do que da água e azeite. Baixas remunerações de profissionais provocaram uma dupla militância, trabalho estatutário no SNS e prática privada complementar ou mesmo principal. Quando o privado ganhou arcabouço financeiro, foi ao SNS buscar os melhores recursos humanos, muitos até em exclusividade. Quando a DSE foi libertada do pagamento dos medicamentos e das faturas do SNS, ficou folgada para oferecer as amenidades do setor privado à classe média, onde se situam, afinal, a maioria dos seus beneficiários, confirmando a injustiça genética da sua criação e financiando o rápido crescimento do setor privado registado neste século. Injustiça depois corrigida com o autofinanciamento imposto à DSE durante a Troika. A Troika não trouxe só problemas, também fez algumas correções.
Enquanto o setor privado cresce, o setor público encolhe à míngua de recursos, enleado na crise financeira e em microgestão centralizada. Tolera-se o crescimento concorrencial entre dois mercados, o público com servidões, barreiras, limites e rigidezes, o privado livre para crescer, sem limites geográficos ou de matéria, e negligentemente regulado. Ao oferecer amenidades apetecíveis, a DSE promoveu, mesmo que não o tenha pretendido, o afundamento do SNS. Por seu turno, os organismos profissionais são pouco menos que ferozes no escrutínio das condições do Serviço Nacional de Saúde e omissos ou negligentes nas condições do setor privado. Certamente é possível e desejável que os dois setores coexistam, desde que tendam para a separação e não para a diluição, desde que o Estado tenha força e capacidade para regular o privado, começando por prevenir ou condicionar a mutilação do SNS em recursos humanos qualificados. Desde que seja criteriosamente regulada a criação de novas unidades e a constituição de redes de drenagem de clientelas. Desde que o privado cumpra as mesmas exigências técnicas do SNS, em densidades de pessoal, casuística e transparência informativa. Desde que os organismos de representação profissional tenham o mesmo olhar exigente para uns e para outros. Nada disto é impossível. 3 crises tivemos em 20 anos. Os sistemas complexos e muito pesados, como são os da saúde, não se reformam radicalmente, mesmo após uma enorme crise, como foi a recente pandemia. A saída da grande crise financeira e económica de 2008-2013 não foi aproveitada. A presença da Troika tornou tudo mais complexo, difícil e inequitativo. Pouco corrigimos no pós-crise de 2014-2019, onde a prioridade foi a reposição da situação ex-ante, comprimida entre pesadas limitações da dívida e do déficit. O PRR agora poderá modernizar tecnologicamente o setor, carreando o investimento que o Estado, o setor social e privado não puderam criar. Mas a história ensina que, em saúde, qualquer novo investimento não é substitutivo, mas aditivo, acarretando novas pressões sobre os orçamentos anuais. O dramatismo mediático conduz a negociações e decisões sob pressão, agravando a ausência de planeamento, apenas acalmando a conjuntura social e mediática até à próxima crise. O SNS arrisca-se a perder o controle sobre o seu presente, quanto mais sobre o futuro. A terceira crise, gerada pela pandemia, agravou todos os problemas pré-existentes. Os atrasos acumulados na crise e no pós-crise em doentes com outras patologias que não foram assistidos em termos convenientes, a rigidez da gestão do pessoal a começar nos baixos salários e consequente abandono do SNS, a desmotivação dos gestores pelos insuficientes recursos que recebem e os impedem de praticar uma gestão estratégica e inovadora, a necessidade de se recuperarem as hierarquias dos serviços e a segurança das perspectivas de carreira, a escassa e difícil coordenação entre cuidados de saúde privados e cuidados continuados integrados e o setor social de acolhimento de idosos. A pergunta legítima é: haverá espaço para reformas radicais? As reformas dos grandes sistemas não se fazem por mudanças radicais. Fazem-se na margem. Mas as variáveis que não controlamos vão nos cercando. A demografia, a pertença à inovação tecnológica, a fuga dos melhores lá para fora, a incapacidade de solvermos o déficit de qualificações, o simplismo ideológico de todos os lados do espectro, a incerteza conjuntural sobre a detenção do poder político, a insegurança sobre o condicionalismo externo com uma guerra de paz longínqua, o prolongamento agudo ou larvar da crise pandémica,
as falhas na logística internacional, a ameaça inflacionária, a crise de recursos humanos devidos à ausência de atempado planeamento, o radicalismo e o autoritarismo populistas, estas e outras causas podem minar o bom uso das instituições que construímos ao longo de décadas de Estado de Direito e corroer os grandes modelos solidários. Os modelos perdurarão se o sistema de valores resistir. Resistiu à onda pseudo-liberal de 40 anos e muitos recomendam agora o regresso aos valores iniciais, do respeito pela pessoa, da equidade nos resultados, da solidariedade nos encargos, da diferenciação positiva, do conhecimento e inovação para ampliar a qualidade desafiada com cada novo risco. Sabemos também que muitos destes problemas podem ser solucionados com medidas já experimentadas. Alguns exemplos. As USFs e a originalidade do seu modelo. Os CRIs, na gestão intermédia dos hospitais, que permitem uma gestão autónoma e responsável e incentivos pelo desempenho. A articulação entre o SNS e o setor social e privado, estabelecendo relações institucionais concertadas. Uma real autonomia de gestão hospitalar, desanuviando os fantasmas da desconfiança. A possibilidade de avaliação clínica independente, quer nos hospitais, quer nos ACES. A recuperação da capacidade de planeamento no Ministério da Saúde, integrando os meios públicos, do setor social e do setor privado, regulamentando os direitos de instalação, de modo a prevenir redundâncias, induções artificiais de procura e conflitos de interesse. A integração digital dos fluxos de informação relativos à pessoa doente, quer dentro do SNS, abatendo as fronteiras entre cuidados primários, hospitais e cuidados continuados, quer entre o SNS, o social e o privado. A melhor articulação entre saúde e segurança social, gerindo em comum os recursos financeiros para atenuar os problemas da transição demográfica. A miscigenação da saúde com o apoio social da ZERPI, recuperando medidas de contingência adotadas ou improvisadas durante a crise Covid. E também a aproximação mútua entre a saúde e os municípios, que gerou bons resultados durante a crise pandémica. Vou terminar. Seria bom que os sistemas de saúde pudessem ser simples e ágeis, mas tal não é possível. Todos os sistemas de saúde são complexos e mutantes, mas não é verdadeiro nem justo afirmar que o nosso SNS teria sido desenhado para desafios que já não existem. Os sistemas de saúde são sempre fruto da história. Acumulam camadas sucessivas de reformas e contra-reformas. E os problemas iniciais jamais desaparecem. São adicionados novos problemas. Há 40 anos pensávamos que com sulfamidas e antibióticos deixaria de haver doenças infecciosas, que com a vacinação universal as doenças transmissíveis iriam ser erradicadas, como aconteceu com a varíola. Hoje sabemos como surgiu o HIV, só dominado ao fim de 30 anos. E sabemos também que as pandemias, esquecidas desde 1918, regressaram em força trazidas por aves, por animais ou por descuidos laboratoriais. As doenças agudas e crónicas, as tais a que o SNS primariamente se dirigia, continuam a assustar-nos. As cardiovasculares, o cancro, a infecção nosocomial, os partos mantêm um desfecho imprevisível apesar dos progressos tecnológicos. As urgências, de exceção, quase passaram a regra. As especialidades médicas diversificaram-se e as cirúrgicas associaram-se e tornaram-se mais complexas com a ligação à engenharia dos materiais, à robótica, à biotecnologia e à imunologia. É uma ilusão pensar-se que a cirurgia eletiva, as consultas com hora marcada, os meios de diagnóstico com pré-marcação e comunicação rápida, a reabilitação programada ou mesmo a oncologia bem planeada podem ser mais bem tratadas no setor privado. A saúde é constituída por esses episódios, mas cobre um conjunto muito mais vasto de problemas, abrangendo as emergências, os partos de alto risco, as insuficiências ponderais à nascença, os acidentes vasculares cerebrais e os infartos,
suas sequelas e reparações, as transplantações e, como vimos nestes tempos recentes, os surtos, as epidemias, as pandemias, exigindo medicina de catástrofe e sustentação de vida por meios mecânicos continuados. A saúde é ainda também a prevenção primária e a secundária, a articulação entre os cuidados continuados e as ERP, o trabalhar bem com os municípios e o cuidar dos séniores doentes em instituições e no domicílio. Confia-se nos sistemas de tipo SNS como último recurso para salvar vidas, quando tudo mais claudica, falha ou se retrai. Essa é a missão do SNS, o serviço para todos. O último recurso em serviços que o mercado não frequenta. Esquecer esta complexidade é grave equívoco e inquina a análise do sistema. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Professor. Trata-se de uma conferência de encerramento, não há direito a questões. E então o Sr. Professor Vítor Ramos vai fazer as suas alusões finais. Bem, são palavras de gratidão, de felicitações, de esperança, apesar das dificuldades. Enfim, em primeiro, uma palavra de gratidão e de muito grande apreço ao professor Correia de Campos, por ter estado connosco e ter preparado, exatamente, e ter preparado, enfim, esta excelente conferência de encerramento. Gratidão e felicitações à direção do Instituto Politécnico, em especial à direção da Escola Superior de Saúde, na pessoa da professora Manuela Fideiro, mas também da professora Odete Amaral, do professor Daniel Silva, de todos. Estão ligados. Não está o vídeo. Sim. Tem que repetir o... enfim, gratidão pelo excelente acolhimento, pela organização, por nos sentirmos muito bem, por tudo o que ocorreu aqui hoje, pelos ensinamentos, e confesso que tomei muitas notas, muitas páginas, e porque isto funciona também como estímulos, e estou a falar em nome do Conselho de Administração da Fundação para a Saúde, SNS, porque, digamos, este núcleo reforçado pelo grupo local ganha energias que lhe faltam também, porque às tantas a gente já diz, isto não vale a pena. Estamos aqui a lutar contra moinhos de vento, mas depois, quer as experiências locais são fundamentais, não é? Os debates, ficamos com a ideia, não, há muita energia espalhada, não é só... E, portanto, esta energia ajuda-nos a ser teimosos, fica melhor persistentes, não é? Aquela teimosia, a manter a esperança e a ajudar a continuar a construir a visão, não é? Que é o que... a visão que significa também ver os caminhos possíveis, sabendo, com humildade, não é? Isto é possível fazer, nós fazemos a nossa parte, é aquela questão, vamos fazer a nossa parte, não é? E passamos, digamos, do queixume à ação positiva dentro das nossas limitações. De forma que eu não tenho muito mais a dizer, agradeço muito, muito, enfim, todo o carinho, acolhimento, o labor, a preparação, tudo perfeito, e esperemos, digamos que, tenho a certeza que vamos alargando também, é uma grande família, não é? Nacional, que pelo desenvolvimento, pela promoção da saúde, pelo desenvolvimento do sistema de saúde e pelo reforço do bem central, que é, enfim, Viseu é o coração do país, e o Serviço Nacional de Saúde é o coração do sistema de saúde, o coração, o eixo crânio-vertebral, não é? E, portanto, e claro, saber combinar, não vou repetir o que o professor Correia Campos nos ajudou aqui a visualizar, a pensar, a reforçar, não é? Enfim, não me alongo mais, não é? Porque são palavras, enfim, que
que não acrescentam ao que todos sentem, ao que todos viram, viveram. E, professora Manuela, pode terminar. Para nós foi muito prestigiante terem-nos escolhido para acolher esta conferência. Recebemos com o coração e podem contar connosco para o futuro, para aquilo que entenderem que podemos ajudar. Só nos resta mesmo gratidão.